E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fazendo essa gravação aqui para o pessoal do primeiro ano A, B, C, D e segundo ano A e B. Todas essas turmas são do vespertino, né? E vamos aqui nessa gravação corrigir o simulado e comentar o simulado. Espero que vocês todos tenham fechado. Eu dei todos os caminhos para que vocês pudessem fechar, garantir aí os 4 pontos nesse simulado. O simulado primeiro e segundo ano, o segundo ainda é primeiro que não virou segundo, não é? Então, ficou as mesmas questões, porque o assunto parecido, uma parte dele, então eu resolvi fazer essa unidade em especial, as questões iguais para primeiro e segundo ano, e dei um roteiro de estudo para vocês fazerem aí as revisões devidas aí para poderem fechar esse simulado que está muito fácil, ele foi muito fácil. Primeiro ano aí respondeu no dia... Eu estou gravando agora, hoje é dia 27 de junho, estou gravando agora à noite, 8h42 da noite que eu estou fazendo a gravação. Vocês devem assistir semana que vem, na semana de São João. Segundo ano respondeu no dia 16, esse simulado, e o primeiro ano também, mas respondeu mesmo para valer na sexta-feira, dia 18. Eu acho que assim deu certo, porque para mim aqui ainda não aconteceu, né? Será amanhã na sexta-feira. Mas seja que dia for, eu acho que vai ser na sexta-feira mesmo, vocês vão corrigir agora, porque teve aquele problema lá do primeiro ano, que vocês acabaram respondendo as questões do primeiro ano do matutino. Aí quando eu fui conferir, estava tudo errado, foi uma falha aí humana nossa, coisas que podem acontecer, infelizmente, mas a gente corrige o curso e está tudo bem. A ideia de se corrigir um simulado não é só para vocês verificarem o gabarito, anotar. Funciona como uma forma de revisão, de estudo. Aqui a gente vai ver, então, a questão, vai debater não, eu vou comentar essa questão, mostrar porque aquela alternativa é a correta, as outras são erradas, e tudo isso soma muito para o nosso aprendizado, tá bom? Então, vamos lá, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar com vocês as questões que caíram no simulado de sociologia para vocês. Só um minutinho. Olha, tá primeiro ano, mas é primeiro e segundo ano, né? Porque o segundo ano só vai ser segundo ano de fato, né? Na próxima unidade. Próxima unidade não, me perdoe, no próximo semestre. Aí depois de São João. Então vamos que vamos, né? Aqui, ó, nós temos a primeira questão, uma questão bem básica que fala sobre a ciência e a sociologia, que diz o seguinte: a sociologia é uma ciência humana que estuda a sociedade. Das opções abaixo, a que não contempla, veja bem, aí o aluno que está desatento, ele não lê esse não e faz bobagem aí para responder aí, para marcar a alternativa correta, que é a que não contempla um de seus objetivos. Né, que não contempla um de seus objetivos Então, tem uma relação aqui de 5 objetivos, e um desses objetivos, né, não está correto. Não tem nada a ver com a sociologia. E vamos conferir agora, então, como é que fica isso aqui, qual é a questão aqui, qual é a alternativa, melhor dizendo aqui, que não está aí no rol dessa ciência sociologia, em termos de seus objetivos. Letra A. Isso faz parte dos objetivos da sociologia, com certeza, não tem nem muito o que discutir.
né? A ênfase do estudo das sociedades por meio da sociologia abarca a, o estudo das transformações e das mudanças das sociedades humanas. Isso é básico. Então, isso está correto. Como está correto, não é que você vai marcar. Que está pedindo aqui não é, que não está correta. Vamos ver a letra B aqui. Entender, só um minutinho, descer aqui um pouquinho. Entender o funcionamento das sociedades e das relações entre os seres humanos. Tudo que diz respeito à sociedade, à relação entre seres humanos que produzem essa sociedade, tem a ver com a sociologia. Também muito básico, está corretíssimo, então não é a alternativa correta. Letra C. Estudar os fatores sociais e culturais relacionados com os comportamentos humanos, né? Quando fala assim, fatores sociais e culturais, vamos decodificar isso aqui. Fatores sociais, coisas do tipo como que as pessoas vivem, se organizam ali naquela comunidade, né? O que elas representam, que papel elas representam ali, aqueles grupos, né? Os papéis sociais, por exemplo, das profissões é um exemplo, das instituições, né? São os fatores sociais, as instituições sociais, as profissões, as leis, tudo isso aí está dentro de fatores sociais. E quando a gente fala de fatores culturais relacionados, diz respeito àquela parte mais profunda da cultura, que diz respeito à visão de mundo das pessoas que vivem naquela sociedade. Como que elas pensam, quais são suas crenças, e essas crenças motivam que tipo de comportamento, que tipo de visão de mundo, e isso, sem dúvida nenhuma, tem, por meio de uma, aqui, ó, os comportamentos humanos. Tudo isso, para a gente compreender a sociedade a fundo, a gente tem que entender a fundo também esses fatores sociais e culturais e como eles se relacionam. Um não está, não é independente do outro. Existe uma correlação das duas coisas, da visão de mundo construída pela cultura, né, as crenças, os valores, a ética, a moral, e como que as pessoas se organizam socialmente. Então, essa também não é. Essa está corretíssima. Letra D. Compreender a existência humana e o saber por meio da análise racional relacionada com a história. Não, aí já fugiu. Compreender a coisa do saber, isso aí está mais para a área da teoria do conhecimento, epistemologia, tem um vínculo mais aí com a filosofia, embora nos estudos da sociologia a gente toca nisso tudo, mas não é o objetivo da sociologia, entender o saber. A existência humana, a que ponto? Só no que diz respeito da existência humana, no que toca a sua parte, que é, a bem dizer, quase que toda ela, relacional de um ser humano com outros seres humanos, com os grupos com que ele convive, mas isso aqui, e o saber por meio da análise racional relacionada com a história. Isso aqui pode ser utilizado como recurso, mas não é uma finalidade em si da sociologia. Então é a letra D. A letra D. Letra E, compreender os interesses e movimentos sociais, fruto de práticas sociais incoerentes com a ordem social. Também, isso aqui diz respeito aos comportamentos sociais, então tem tudo a ver com a sociologia. Então, essa questão, ela é simples, mas ela requer muita atenção, muita interpretação, e se vocês observam, quem estudou, por exemplo, quem estudou com cuidado pode ter tido alguma dificuldade em algumas coisas, mas tem dois caminhos aí para responder essa questão, ou por meio da eliminação, ou por meio de você realmente identificar que aquela ali está incorreta, como no caso é a letra D, que é a alternativa correta. Mas quem estudou os objetivos da sociologia não teria dúvida que a letra A, B, C e E
e E, né, que a gente está no Nordeste, e a letra E, e são objetivos da sociologia. Então, sobraria o que para excluir? A letra D. É algumas manhas que a gente utiliza aí para responder esse tipo de questão. A segunda questão, sobre o processo de socialização, também coloquei isso no roteiro, coloquei videozinho lá, bem legalzinho, para vocês assistirem. Bati muito nesse conceito com vocês. Só beber um pouquinho de água, a gente continua. O processo de socialização, o sociólogo brasileiro Gilberto Freire afirma, que é um pensador aqui nosso do Brasil, né? Já não está vivo mais, mas deixou uma contribuição intelectual muito vasta para a sociologia. Aí Gilberto Freire fala o seguinte sobre o processo de socialização, que é o que? O processo de socialização é o processo de aprendizado do indivíduo para com a sociedade, para com os grupos aos quais ele convive, e assimila a cultura, assimila as formas de ser, de se relacionar, de se organizar. Então, é esse aprendizado que você adquire a partir do convívio com os grupos sociais. Isso é socialização. Aí Gilberto Freire diz o seguinte: é a condição do indivíduo biológico desenvolvido, ou seja, o bicho-homem, né, dentro da organização social e da cultura, em pessoa ou homem social, pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como membros de um grupo ou de vários grupos. Sobre isso é incorreto afirmar. Vamos ver? Existem diferentes formas de socialização que estão relacionadas com a cultura, com as crenças. Eu já falei, cultura no sentido de que aquilo que o indivíduo assimilou como valores, como costumes, crenças, tudo isso a gente está chamando aqui de cultura. Existem diferentes formas de socialização que estão relacionadas com a cultura, o local e o contexto histórico dos indivíduos. Então, tem a ver com a cultura do seu lugar, a época que você nasceu, né? E o lugar que você nasceu. Tudo isso aí vai impactar em quem você é e nos tipos de aprendizado, de socialização que você vai passar. Aí tem aqui, só um minutinho. Sobre isso é incorreto afirmar. Letra. Só um minutinho. É porque engoliu aqui a letra A foi engolida aqui no texto, mas não tem nada. Letra A. Sobre isso o que Gilberto Freire fala da aquisição do status, do papel da cultura na socialização, não é, na organização social. Aí está perguntando o que é incorreto, igual a outra questão, a questão anterior. Está perguntando o que não é, não está perguntando o que é. Aí a letra A está correta, então não é ela que vamos marcar. As diferentes formas de socialização estão relacionadas com a cultura. A depender do tipo de cultura, você vai ter tipos de socialização diferentes. A depender do lugar que você nasceu e que você vive. A depender do contexto histórico daquele momento. Então, isso aí está corretíssimo. Letra B. O processo de socialização formal é conduzido, por exemplo, por instituições como a igreja e a escola. Correto. Formal, ou seja, é uma coisa que parte pela via institucional, de instituições como a escola, como a igreja, como a que está aqui. Se você faz parte de alguma religião, se você frequenta alguma academia, esses espaços vão te moldar como indivíduo social por meio da socialização. Você vai se transformar, aprender coisas ali naquele espaço que vão fazer parte de você, de como você se porta naquela sociedade. Então, está corretíssimo também. Então, não é a letra B.
Letra C. O processo de socialização informal, ou seja, que não é uma coisa rigorosa, não está dentro de uma instituição. Por exemplo, seu grupo de amigos, o grupo de companheiros que você toma cerveja, que se alguém toma cerveja, né? É até politicamente incorreto falar isso aqui com alunos, e tem aluno até de menor, e me desculpa, que seus pais vão mudar o exemplo. Aquele grupo que seus pais se encontra no boteco para tomar cerveja. No caso de vocês, aquele grupo de coleguinhas que vocês encontram para jogar o futebol todo sábado. Aí são grupos informais. E esses grupos informais, a sua convivência ali dentro de sua família. Também não é uma coisa que acontece meio na informalidade, não tem aquele rigor de uma instituição como uma escola, uma igreja. Então, ele é mais abrangente, é assim, a depender, né? Isso é meio relativo, mas tende a ser mais abrangente e acontece primeiramente no núcleo familiar, correto? Corretíssimo. Então, também não é a letra C. Letra D. A socialização é determinada por uma rede complexa de relações sociais, correto até aí, que vão se desenvolvendo durante a vida dos indivíduos. Corretíssimo, sem tirar nem pôr, não é? Você vai criando essa rede de relações sociais, né? E por onde você passa, você vai sendo socializado, vai aprendendo coisas, vai assimilando aprendizados a partir dos amigos que você passa a ter e vai tendo ao longo da vida, da escola, da igreja, do tipo de coisa que passa na televisão também existe uma socialização hoje midiática por meio da internet, da TV, então está corretíssimo. Só resta a letra E, então tem que ser ela que está errada. Vamos ver. Os processos de socialização antigos e modernos não se modificaram ao longo do tempo. Que absurdo. É a mais óbvia. Ainda que o aluno tenha lido e tenha tido dificuldade de interpretar as outras alternativas, essa aqui é muito óbvia. Como é que você fala que as formas de socialização não modificaram na história? Pois os indivíduos se socializam da mesma forma. Seu pai se socializou da mesma forma que você? Claro que não. A escola do tempo de seu pai era diferente. No tempo de seu pai, muito provavelmente, quando ele tinha sua idade, não tinha ainda internet, WhatsApp, né, redes sociais. Então, essa, até por obviedade, uma coisa assim, essa é muito na cara. Ainda que você ache a questão meio complicada e os enunciados meio assim difíceis de compreender plenamente, quando chega na letra E, tá muito na cara. Espero que ninguém tenha errado essa. Essa você faz mesmo por eliminação. Por eliminação, não, por assertividade, porque a resposta grita. Como é que você vai falar que. E, e é um conceito básico da sociologia, é que a sociedade está constantemente em plena transformação, a todo instante. A história é mutante, a história das sociedades, né, dos indivíduos. Então, essa aí, super óbvia, não tinha por que errar. Se alguém errou aí, foi tão somente por pressa, desatenção. E vamos lá. A estimativa do Banco Mundial é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atingem a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou 7% da população. Isso aqui vocês podem ver que é um enunciado aqui, né, de anterior a 2020. Isso aqui é de 2019. Mas aqui o que pergunta aqui também está super na cara. Vamos lá. Os momentos de crise com a pandemia, já isso aqui, estamos em 2021, mas se mantém super atual, por isso que eu escolhi essa questão. Os momentos de crise, como a pandemia causada pelo coronavírus, atingem de modo mais evidente aos mais pobres. Óbvio, né? Os mais pobres têm menos recursos, estrutura para poder lidar
com essa realidade. A falta de recursos materiais e, às vezes, até de informação também. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionado à segurança alimentar. O indicador de segurança alimentar é referente ao... Ou seja, está perguntando aqui o que é segurança alimentar. Eu passei um vídeo que explica isso muito bonitinho. Espero que ninguém... Quem assistiu esse vídeo, eu tenho certeza que só errou essa questão por muita desatenção e pressa, ou pressa, né? Letra A. O que é segurança alimentar? Segurança nos transportes de insumos agrícolas. É ridículo, tá longe, né? Não, até por associação, né? Às vezes a pessoa que não estudou pode ficar com um pouquinho de dúvida, porque fala que insumos agrícolas e da agricultura vem alimentos, mas não tem nada a ver. Aqui o acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. Bingo! É essa a alternativa. Letra B de bola. Quando a gente fala de segurança alimentar, é a garantia do alimento na mesa das pessoas, a quantidade de calorias mínimas para as pessoas se manterem plenas, saudáveis, produtivas. Letra C, vamos ver tudo aqui, as outras porque que estão errado. Condições para a reabertura do comércio de alimentos. Também não tem nada a ver, não diz respeito a isso. Embora tenha aqui comércio de alimentos, não é isso. D, limpeza de produtos comprados em mercados para a eliminação do coronavírus. Também não é segurança alimentar. E letra E, nenhuma das alternativas acima. Também não é, porque a gente já viu que a alternativa B, acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. Essa, então, assim, sopa no mel, viu? Sopa no mel, sopa no mel. Questão 4. Sobre direitos humanos. Também passei texto para vocês, se não me engano, foi um texto da internet, eu coloquei lá a referência do site, não sei se foi do Mundo Escola ou se do Brasil Escola ou do Mundo Educação. Foi de um desses sites aí, que são sites que são de minha confiança, para utilizar com vocês. E esse material eu checo todo, eu leio tudo, eu não passo nada aqui para vocês de vídeo, a texto que eu não confio. Um vídeo para vocês de meia hora, 30 minutos. Pode ter certeza que eu assisti aquele vídeo os 30 minutos para saber se ele está realmente adequado para vocês, tá? Então vamos lá. Os direitos humanos, mexer aqui um pouquinho. Os humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania, porque eles visam garantir o que é a cidadania de uma forma bem ampla, que não vou entrar nisso aqui agora, mas já dei aula sobre isso, né? Cidadania envolve duas condições preliminares para o indivíduo: direitos e deveres, o conhecimento pleno de seus direitos e exercer o quê? O respeito às regras daquela sociedade, o respeito às regras, e também ter voz altiva para defender seus direitos, para reclamar por seus direitos. Então, são as condições mínimas de cidadania. É esse conhecimento de quais são seus direitos e quais são seus deveres. Então, eles visam garantir: letra A, as camadas sociais mais favorecidas, um ambiente estável e seguro. É só para as camadas mais altas, mais favorecidas, que os direitos humanos ali é só para o rico? Balela, né? Claro que não. Então tá errado. Letra B. O direito à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação, sem discriminação. Ou seja, o direito a tudo isso aí, independente se você é homem, mulher, rico, pobre, negro, índio, mestiço, branco, judeu, árabe, não importa. Então, os direitos humanos são direitos
que visa abarcar todos os seres humanos. Eles têm um âmbito, ele tem uma abrangência universal. Então é para todos, sem discriminação. Então é letra B que está correto. Letra C, vamos ver aqui os outros. Que todos os seres humanos cumpram as leis estabelecidas. Direito humano está falando de direito, não está falando de dever. O nome já diz, é direito humano, direito a, não é dever a. Então aqui você já exclui. Que aqueles que cometem crime sejam protegidos pelo Estado. Muito vago isso aqui. Claro, todo mundo é proteger aqui. Na verdade, o direito humano, por exemplo, para quem comete crime, é o quê? Que tem que ser tratado dentro do rigor da lei, mas sem o desrespeito desse direito humano. Por exemplo, a pessoa é presa, ela vai para uma cadeia porque ela fez um furto, ela cometeu alguma infração, algum crime mesmo, ela vai ter que responder por seus atos, mas dentro dos direitos humanos. Ela não pode passar por tortura, ela não pode ficar restrita, né, sem acesso à alimentação, à água. Então, e outras coisas que envolvem isso aí também. Então, não tem nada a ver também a letra D, e a letra E também está errada, nenhuma das alternativas acima, porque já vimos aí que trata-se da letra B de bola. A quinta questão. Essa questão eu pontuei lá e coloquei um videozinho do canal Meteoro que fala, um vídeo até tem mais de ano esse vídeo, sobre a Greta Thunberg, que é aquela menina ativista sueca, né? Vamos lá. Abre aspas, ou seja, é a fala de alguém. Os adultos ficam dizendo, é a fala no caso dessa garota, dessa Greta Thunberg. Os adultos ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens, mas eu não quero a sua esperança, eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias e eu quero que vocês ajam. Ou seja, ela não quer comiseração, ela quer atitude, né? Quero que ajam como agiriam em uma crise. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. Isso foi uma declaração dela em Davos, né? Na cidade de Davos, que houve lá tipo uma convenção sobre direitos humanos e tal. E aí, a jovem ativista sueca Greta Thunberg é uma referência dos movimentos sociais de que área? Raciais não, LGBTQI+, não, feminista também não, é uma menina, né? Seria até... Eu nunca vi, né? Uma pessoa tão jovem assim, militando pelo feminismo. Posso até ter, pode até ter, mas eu não sei. Então, é pelas questões ambientais. Ela ficou famosa no mundo inteiro, reclamando por ações, por medidas dos estados, das corporações, da sociedade como um todo, de preservação ao meio ambiente. Ela teve e tem essa militância aí muito forte no meio ambiente. Aqui é segundo ano, aqui ó, são as mesmas questões, iguaizinhas. Eu usei a do primeiro, mas é a mesma coisa. Então, fecha aqui a nossa correção do simulado com as questões de sociologia. Se não me engano, a numeração das questões de sociologia são de 16 a 20 lá para o segundo ano, porque o primeiro ano acabou fazendo um formulário à parte, mas eu vou falar aqui o gabarito agora aqui na sequência, né? A primeira questão, letra D, segunda questão, letra E, terceira, quarta e quinta, essas três, letra B de bola. Espero que vocês tenham feito um excelente simulado. Fiquem com Deus. Boa semana junina. Olá, juízo, distanciamento social, cuidado aí com essa doença.
para nem adoecer, nem estar levando o vírus para a família de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Até logo e a gente se vê aí.